Meus irmãos, foi me dado um tema que eu gostei demais. Pare de se maltratar. Isso para mim é sopa no mel, né? Ou sei lá, com um outro ditado. Porque na verdade, a gente se maltrata quando a gente não acredita em nós mesmos, ou não acredita que Deus acredita em nós, né? E a gente começa a colocar um peso muito grande sobre nós, e uma dúvida muito grande de que a gente ainda vai dar certo. Diga para quem está do seu lado: você vai dar certo. Amigo, estava bom, deixa que eu vou dando a dinâmica aqui, porque se ficar mexendo muito eu não sei como é que eu vou falar. Alô, som, teste, ei, aí tá bom, agora não mexe mais não, porque eu timbro aqui, fica tranquilo. Então, a gente vai dar certo, e a história da humanidade, a história do humano, do ser humano, do Filho de Deus, nós temos uma vida inteira aqui, e não é pequena essa nossa vida não, mesmo que alguns sejam colhidos ainda na primeira idade, mas os anos que a gente vive são anos maravilhosos, e dá tempo. Diga de novo para quem está do seu lado: dá tempo. Você vai dar certo, dá tempo. Seu casamento ainda vai ser um casamento maravilhoso, né? Fica tranquilo, seu filho vai se converter, essa doença vai embora da sua vida, entendeu? O remédio que você está tomando vai fazer efeito. Ô Dunga, mas se eu morrer? Aí curou tudo. aí não tem mais doença, aí não tem mais sofrimento, né? E alguém tem um óculos aí para me emprestar? Estou falando sério. Mais ou menos 1,5 grau, 2 graus de... Pode trazer aqui que eu aceito. É porque eu não trouxe. Mas vem cá. É de leitura isso aí? É de leitura? Serve para tudo, né? Só para eu ler aqui. Vamos lá, vamos ver. É porque eu não trouxe o meu aqui. Rapaz, não dá não, é muito forte. Esse aqui, o próximo grau é um cachorro, uma bengala. É para aqueles óculos de farmácia, sabe? Não dá também não, meu. Nossa Senhora. Aqueles óculos de farmacinha. Isso, aquele farmácia é o melhor que tem. Aí, perfeito. Diz assim, meus irmãos, olha só que bacana. Palavra de Deus, Romanos, capítulo 8, versículos 18 seguintes. Antes de eu ler essa passagem, eu quero quero pedir para você, mentaliza o seu atual problema. Dunga, eu não quero pensar nele. Não, pensa nele. Pensa nele, porque ele faz parte do processo que Deus está realizando na tua vida, né? Pode falar alto que eu não estou lendo. Romanos 8, 18. O atual problema da nossa vida nos dá a sensação. O atual problema da nossa vida nos dá não apenas a sensação, mas a certeza de que a gente está sofrendo e de que alguma coisa a gente está fazendo de errado. A primeira coisa que a gente faz é a gente se culpar. A culpa, quando a gente impõe a nós mesmos, já é um maltrato a nós. Deixa eu dizer para você, o sofrimento faz parte da vida. Faz parte. A gente tem que saber trabalhar com ele e tirar as melhores lições, porque o sofrimento do tempo presente, a própria palavra vai dizer, é o sofrimento do tempo presente. No passado, eu e você tivemos outros sofrimentos, e no futuro teremos ainda outros. O sofrimento que nós temos é o tempo presente. Vai passar. De novo, diga para quem está do seu lado: vai passar. Vai passar. E a gente tem que dizer com simplicidade, sem complicar, dizendo: vai passar. Nunca vai estar doendo demais. Eu digo para você: vai passar. E o que virá será pior.
Às vezes a gente diz assim para as pessoas, né, de uma forma até mal educada, mas não deixa de ser uma verdade. Quantas vezes você disse de uma forma muito mal educada, você disse assim para a pessoa: o problema é seu. Quantas vezes você disse isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Esse problema é seu. Mas é uma verdade. Meus irmãos, eu estou passando por um momento da minha vida, de um problema que começou em 2018. Em 2018, um problema se apresentou a mim. É um problema grave. Claro que eu vou deixar vocês bem curiosos, porque eu não vou dizer qual é o problema. Mas eu quero que vocês entendam que eu tenho um problema e que está na minha vida desde o ano 2018. Entendeu? É um fato. E tudo que eu ando fazendo, a minha missão não parou, meu casamento não parou, meus programas de televisão não parou, eu não parei de compor. Eu tenho feito tudo o que eu tenho feito com um problemaço que entrou na minha vida em 2018, ou seja, há 4 anos eu trabalho, eu estudo, eu rezo, eu viajo, eu sou feliz, eu jogo futebol, eu vou à missa com esse problema. Mas um dia esse problema irá embora. E quando ele for embora, virá o outro. E ele está me preparando para eu administrar problemas maiores. E eu tenho saudade dos meus problemas dos 18 anos. Se eu tivesse os mesmos problemas hoje, os mesmos que eu tinha com 18 anos, eu os resolveria com maior facilidade. Até os problemas dos meus 28, eu os resolveria com maior facilidade. Os problemas de quando eu tinha 38, os problemas de quando eu tinha 48. Hoje eu tenho problema de alguém que tem 58. Então, aos meus 58 anos de idade, eu estou administrando problemas maiores. Só que eu fui sendo preparado pela vida para chegar onde eu cheguei. E seja quantos anos eu tiver, se eu chegar aos 68, se eu chegar aos 78, se eu chegar aos 88, eu estarei administrando problemas próprios da minha idade, da minha experiência, da minha sabedoria, do meu compromisso, da minha exposição, da minha maturidade em Deus. E terei saudade dos meus problemas de 58. Parece impossível ter saudade do atual problema da minha vida, porque ele é problema. Mas o que eu estou dizendo para você não é nada mais, nada menos do que aquilo que afirma a palavra de Deus. E imputar a mim uma culpa é um sofrimento que eu causo a mim mesmo. Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para você é: pare de se culpar. A culpa existe, não é só sua. E se a sua culpa está relacionada a um pecado, é fácil de resolver. Vai, se confessa e ponto final. Mas se não é esse o caso, pare de se maltratar se culpando. Porque o problema atual da tua vida, volto a dizer, vai passar. E você vai dormir com isso hoje na sua cabeça. A hora que você encostar a cabeça no seu travesseiro, você vai dizer antes de pegar no sono: vai passar. Demora? Sim. Quanto tempo? Não sei. Mas vai passar. E a palavra de Deus diz assim: tenho para mim, é Paulo falando aos romanos, tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente, olha aí, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então o problema, por maior que ele seja, ele também ele não consegue ser proporcional ao tamanho da graça que também vai visitar. Imagina um Deus, ele seria muito injusto se permitisse uma prova na tua vida, primeiro que você não pudesse suportar. A palavra de Deus garante isso, nenhuma prova é maior do que aquela que a gente pode suportar. Mas ele seria muito injusto se ele dissesse assim: vou te dar uma desgraça, vou te dar um problema, vou te dar uma prova, vou te dar uma tribulação, e olha, tudo que eu der de graça na tua vida hoje não vai se comparar a isso, vai ser menor que isso. Já imaginou que Deus fosse esse? Não. O atual problema da tua vida, aquilo que você julga estar sendo maltratado pela vida, não tem proporção àquilo que Deus ainda vai realizar na sua vida. Diga comigo: eu creio.
E assuma isso, meu irmão, assuma isso, minha irmã. O atual problema da tua vida não tem proporção, não tem comparação àquilo que ainda Deus está reservando para você. E continua dizendo assim: por isso a criação, ou seja, tudo que está ao seu redor, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você. Diga comigo: sou eu. Eu sou um filho de Deus. A natureza, a criação anseia a manifestação, a hora que você se manifesta como um verdadeiro filho de Deus. Pois a criação, isso tudo que está ao nosso redor, foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro, da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como dores de parto até o presente dia, até o dia de hoje. Mas o dia de hoje está reservado para nós como um dia de libertação. O dia de hoje está reservado para nós como um dia de um início de um milagre. Essa noite pode ser o início, e milagre tem começo, meio e fim, começo, meio e conclusão. Essa noite pode dar um start na tua vida. Eu me lembro quando eu trabalhava numa fábrica de papel, e na fábrica de papel nós tínhamos as paradas programadas. Nas paradas programadas, nós parávamos a fábrica durante uns 15, 17, 20 dias, desmontávamos praticamente a fábrica toda, consertávamos todos os redutores de velocidade, as polias, as engrenagens, tirávamos os motores, fazíamos manutenção nos lubrificantes, trocávamos as graxas, desmontávamos tudo e montávamos tudo de novo, resolvíamos os problemas e montávamos, e chegava a hora do start, chegava a hora de reiniciar. Gente, era uma tensão tão grande, porque nós tínhamos desmontado tudo, nós tínhamos lubrificado tudo, nós tínhamos alinhado tudo, e agora chegou a hora de apertar o botão para começar tudo. E tínhamos também os variadores de velocidade, onde a gente não podia iniciar a máquina na velocidade, era uma fábrica de papel, nós não podíamos iniciar a máquina na velocidade de trabalho, teríamos que iniciar de uma forma mais lenta, e quando a gente iniciava numa velocidade bem devagar, ela ia rangendo, as engrenagens de novo iam encostando uma na outra. Os barulhos eram os mais variados possíveis, barulhos de algo que estava quase quebrando, mas não era, é que estava iniciando de novo. Deus pode restartar, reiniciar a nossa vida todos os dias, mas Ele não faz isso, é claro, todos os dias, seria monótono demais ter que começar todo dia, mas Ele faz isso de tempo em tempo, talvez de década em década, no espaço que Ele mesmo diz, o tempo é dele, nossas vidas se reiniciam. Então hoje você veio aqui ao Grupo Resgate com o seu problema, eu vim ao Grupo Resgate com o meu problema. Eu sou um de vocês, e eu vim aqui com o meu problema. Obrigado por vocês terem vindo também. Eu agradeço a Deus por ter trazido aqui, porque hoje para mim e para vocês é o start, é o início. Deus vai apertar o botão, a engrenagem vai ranger. Uma engrenagem chama esposa, outra engrenagem chama marido, outra engrenagem chama filho, outra engrenagem chama chefe, outra engrenagem chama subordinado, outra engrenagem chama vizinho, outra engrenagem chama professor, outra engrenagem chama aquela vizinha fofoqueira, outra engrenagem é o médico, o dentista, o advogado, o processo criminal. As engrenagens começam de novo a se movimentar numa velocidade pequena, começa a ranger, e você começa a perceber que a parada foi boa, que a troca do lubrificante foi bom, que a manutenção daquilo que estava quebrado foi boa, e aquele problema que você até então trazia não tem proporção à velocidade que essa máquina, que chama-se você, vai poder rodar agora.
Eu estou fazendo uma alusão, mas você está entendendo? É necessário parar, é necessário refletir, é necessário vir aqui toda semana, seja no grupo Caminhando com Maria, seja no grupo Resgate. É necessário você vir aqui, colocar os seus problemas, trazer mais uma vez com a fé, porque não existe proporção do tamanho do seu problema ao tamanho da graça que Deus quer realizar na sua vida. Feito isso, eu já começo a dizer para você: para de se maltratar, pare de se culpar, pare de não querer ter mais esperança. Mas a palavra de Deus, ela é muito dinâmica. Eu quero trazer uma outra palavra para você, que está em Mateus capítulo 13. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 13, versículo 44. É um raciocínio inteligente. Veja bem. Imagina se você fosse um dos 12 discípulos, e você, na companhia de Jesus, você o visse andando sobre as águas. Imagina eu começar andando aqui e não tocar o pé no chão. Imagina, só um minutinho, senão eu perco o raciocínio. Imagina você sendo um dos 12 e você vendo Jesus andando sobre as águas. Imagina você sendo um dos 12 e você vendo Jesus multiplicando peixe e pão. Imagina você sendo um dos 12 e você vendo Jesus expulsando um demônio da vida de alguém. Imagina você sendo um dos 12 e Jesus colocando a mão no olho da pessoa e a pessoa voltar a enxergar. Imagina você fazendo parte desse grupo. Imagina você do lado de Jesus querendo saber de onde ele veio. Imagina ele falando do reino de Deus, do Pai, que ele era rei, mas o reino dele não era desse mundo. Imagina o nível de curiosidade que ia nascendo em você. E você tem que se colocar nessa cena agora. Imagina Jesus saindo da Galileia. Onde era a Galileia? Norte do país. A cidade de Nazaré era uma cidade que tinha apenas 400 habitantes. Um vilarejozinho. Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era um lugar desprezado, o lugar mais pagão de Israel na época de Jesus. Quanto mais longe da capital Jerusalém, mais paganizada era a região. Jesus cresceu num lugar pagão. Jesus cresceu num lugar onde as pessoas se conheciam. Jesus saiu da Galileia, chegou em Jerusalém um dia. Um membro do Sinédrio chamado Nicodemos, um dos 70, homem escolado na escola de Gamaliel, de Eliel, um homem que era um príncipe entre os judeus. Ele procura Jesus na surdina da noite para perguntar para ele quem ele é. Que autoridade é essa? Ninguém, se não tiver com Deus, com o poder de Deus, não consegue fazer o que o Senhor faz. Jesus vai dizer para ele: é necessário para você nascer de novo, da água, do Espírito. Aquele homem causava impressões nas pessoas. E os 12 do lado, um dia os 12 falaram: Jesus, mestre, fala para nós como é que é esse reino. Como é que é esse reino ao qual eu e você um dia vamos morar, depois de passar por todos esses sofrimentos aqui na terra? Nós temos que ter essa esperança, gente. Eu já vivi 58 anos de idade. O meu pai morreu com 80. Minha mãe morreu com 80. Minha sogra morreu com 80. Provavelmente eu também morrerei com 80. Estou na média. Se eu já vivi 58, quantos anos eu tenho mais? Faz as contas. 22, gente, pelo amor de Deus. Diga para mim assim, olhando bem para mim, fala: Dungá, você tem mais 22 anos de vida. Gente, é muito pouco. Mas é uma realidade, Cícera. E o que eu vou fazer com os meus 22 anos? Sendo que nesses 22 anos, a tendência é os problemas continuarem, as alegrias continuarem, a vida continuar. Pessoas surgirão na minha vida como netos, amigos, missões. Mas também vou começar a experimentar a perda gradativa da minha vida. Saúde, beleza, né? Amigos, foi um, foi o outro. Gente, um dia esse reino estará diante de mim, e eu começo a ter uma curiosidade: como é que é esse reino? Aí, suponhamos que eu fosse um dos 12, falei: Jesus, me fala aí, porque está chegando a minha hora, eu quero saber como é que é esse reino, porque pelo jeito é para lá que eu vou. Aí Jesus, com sua cabeça, falou assim: espera um pouquinho, deixa eu pensar aqui.
Já sei. Aí Jesus começou a dar aos discípulos uma noção do que é o reino de Deus. Só que não tem como a gente imaginar como é que é lá. Meu pai está lá, minha mãe está lá, meu sogro, minha sogra está lá, minha irmã mais velha está lá, alguns amigos da minha juventude já estão lá, mas é impossível imaginar como é que é lá. Mas Jesus deu 3 exemplos de como a gente pode viver, implantar esse reino aqui e acabar com esse sofrimento, ou amenizar esse sofrimento, ou não viver apenas a partir do sofrimento, mas também experimentar a glória de Deus aqui na terra. Olha bem para a pessoa que está do seu lado, você vai dizer uma frase para ela, que ela não vai entender nada agora, mas vai entender depois da pregação. Diga para ela, olhando bem no olho dela, principalmente da pessoa que você conhece. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: você é rico e não sabe. Ai, que delícia, hein? Que notícia boa, gente. Não é não? Vamos dizer de novo? A pessoa, peraí, no 3, tá bom? Você vai olhar para essa pessoa, vai olhar bem no olho dela, vai olhar bem no olho dela. Ela precisa ouvir isso que você vai dizer para ela. Olha bem para ela e fala assim: você é rico e não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Jesus olhando para aqueles discípulos, coloca um string junto para dar uma enchida. Jesus olhando para aqueles discípulos disse assim: vocês querem saber como é que é o reino? Vou te dar 3 exemplos então. Eles arregalaram o olho, abriram mais os ouvidos, se posicionaram lá no toquinho, lá numa pedra, não sei onde eles estavam. Jesus olhou para ele e falou assim: o reino de Deus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Foi o primeiro exemplo que ele deu. Um homem estava andando num campo despretensioso, não estava procurando tesouro. Ele convivia naquele campo. Talvez o campo fosse um campo vizinho do campo dele, talvez é um campo que estava no caminho até um lugar onde ele tinha que chegar. Era um campo que ele passava todos os dias, é um campo que ele caminhava sempre ali. Mas um dia ele viu uma coisa diferente naquele solo e falou: o que é isso? Ele abaixou, ele jogou um pouquinho de pó para cá, um pouquinho de pó para lá. Falei: uai, o que é isso aqui? Eu nunca tinha percebido isso. Começou a cavocar, pegou uma madeira, pegou um pau, pegou uma enxada, uma pá, e começou a cavar. Meu Deus, é um tesouro. E ele começou a cavar e percebeu 2 coisas. O tesouro era muito grande, não dava para levar. E além de ser grande, ele era muito valioso, era muito caro, não dava nem para comprar. Ele pisava naquela terra todo dia, ele andava sobre aquele tesouro todo dia. E de repente ele encontra algo que ele nem estava procurando. E ele fala: meu, o que eu faço agora? Não teve dúvida, escondeu de novo. Fez os cálculos: eu não tenho dinheiro para comprar esse tesouro, mas eu posso comprar o campo. Se eu comprar esse campo, o tesouro vem junto. A palavra não entra em detalhe, mas com certeza ele foi lá no dono do campo, aquele jeitinho dele: oi, tudo bom? Paranaense, né? Bem negociante, né? Tudo bom? Por acaso o senhor está interessado em vender aquele pedacinho de terra lá? Por que você quer? Não sei, que deu em mim, parece que lá é bom. O senhor não quer vender não? Está vendo. Quanto o senhor quer? Eu quero tanto. Ele fez os cálculos: eu compro. Comprando o campo, o tesouro veio junto. Meu irmão, minha irmã, hoje, quando terminar essa noite, você vai voltar para o teu campo. E você tem vários campos. Você tem o campo onde você mora, a tua casa é um campo. Você tem o campo onde você trabalha, você tem o campo onde você estuda, você tem o campo onde você reza, você tem o campo onde você se diverte. Você só não descobriu que lá tem um tesouro. Você está pisando em cima dele todo dia. Todo dia você entra na tua casa, pisa sobre o tesouro, anda sobre ele.
Todo dia você entra naquele lugar de trabalho, você pisa sobre o tesouro, você anda sobre ele. Todo dia você se diverte em um determinado lugar, você pisa, você anda sobre ele. Todos os dias você vai estudar lá na sua escola de inglês, lá onde você está fazendo a sua faculdade, aquele curso, você anda sobre ele. Você só não percebeu que você está andando sobre tesouros. Uma das coisas que Deus faz para que nós possamos parar de nos maltratar aqui e começar a ser felizes de verdade é encontrar os tesouros nos campos onde Ele já nos permitiu andar. O campo já está lá. Eu ando sobre ele todo dia. Eu só tenho uma missão: descobrir que tesouro é esse escondido naquele lugar. Tem um pai na tua casa que é um tesouro que você ainda não descobriu que é um tesouro. Tem um filho lá na tua casa que dá um trabalho danado, mas que é um tesouro e você não considera como um tesouro ainda. Tem um lugar onde você trabalha que você reclama o dia inteiro daquele trabalho. Você não gosta do seu chefe, não gosta do seu companheiro, não gosta do seu subordinado, não gosta do seu faz, mas lá tem um tesouro. E talvez você não seja feliz, talvez você ande se maltratando, porque simplesmente você ainda não conseguiu entender que onde Deus colocou você tem um tesouro escondido lá. Quando eu quero me divertir, eu tenho teoricamente um final de semana de folga por mês. São 52 finais de semana no ano, onde 12 é uma folga minha. O que eu faço nas minhas folgas? Veja, eu trabalho 42 finais de semana cuidando da família dos outros, visitando a cidade dos outros, estando em lugares que vocês nem imaginam. Esses últimos 6 dias eu estive em 6 estados diferentes. Mas chega um final de semana que é meu: sexta, sábado, domingo. Oh, delícia, gente. Sabe o que eu mais gosto de fazer? Pergunta para mim, Dum, o que você gosta de fazer? Jogar bola. Gente, eu vou lá no meu bairro, na Vila São Benedito. Lá na Vila São Benedito, lá no Campo do Colorado. É um campinho de futebol. Campinho não, um campão, gramadão, bonito. Está lá. E lá estão os meus amigos, até hoje estão lá meus amigos, todos com a minha idade, 60, 59, 58, 57. Fomos campeões infantis em 1978. Fomos campeões juvenis, fomos campeões amador. Eles estão lá até hoje, a vida deles não mudou praticamente nada. E quando eu quero me divertir, para valer, dar risada, gritar, suar, cair, chegar em casa cheio de dor, quando eu quero eu vou lá. Porque lá, do meu lado, colocando as faixas no pé, colocando a chuteira, está um cara que me viu bêbado, que me viu drogado, que foi para a zona de prostituição junto comigo, que me viu com vômito na roupa, com urina nas calças. E de repente hoje ele liga a televisão e me vê pregando. E ele não admite, mas ele sabe, eu sei. Ele senta lá e fica vendo. Ele dá no sofá da casa dele e fala: não acredito que esse cara está ali. Eu fumei maconha com ele, pô. Eu cheirei cocaína com ele. Eu lembro, eu estava na zona com ele. E ele está aqui na televisão pregando para mim. Quando eu vou naquele campo, quando eu vou jogar bola naquele campo, meus irmãos, ali tem um tesouro tão lindo, escondido. Porque quando a bola está lá do outro lado do campo, vem um zagueiro, amigo meu de infância, e fala para mim assim: Edunga, quem te viu, quem te vê, irmão. Eu te vi drogado, eu te vi prostituído, eu te vi bêbado, eu te vi vomitado, eu te vi urinado nas calças. E hoje você prega a palavra de Deus para o Brasil. Cara, que legal estar aqui com você. E vem a bola e para a conversa. A bola vai para o outro lado, continua a conversa. Dunga, eu estou com um problema com meu filho. O que você acha que eu tenho que fazer? O que é o problema? Fala aí, o que é o problema dele aí? E ele chutando por baixo, dando cotovelada, explicando o problema do filho dele para mim. Meu irmão, lá naquele lugar onde eu me divirto, lá tem um tesouro escondido. E quando eu vou lá e toco nesse tesouro, a minha vida fica leve. Eu volto para casa com dor em tudo quanto é lado do corpo. Eu não consigo subir a escada da minha casa, porque eu jogo bola de vez em quando. Os caras estão jogando todo sábado, estão condicionados para aquilo. Eu não fumo, não bebo. Eles fumam, bebem, faz tudo coisa errada. Mas eles estão condicionados. Eu volto para casa quebrada, a Néia fala: nem vem pedir remédio. Mas eu volto feliz, porque eu visitei o meu campo, onde eu me divirto, e lá tem os tesouros escondidos lá. Quando eu convivo com as pessoas que trabalharam comigo,
E assim a nossa vida, com todos os problemas que nós temos, ela vai se tornando uma vida mais leve. A gente vai entendendo que o outro também tem problema, e que eu, com a minha experiência, posso ajudá-lo. Mas não para por aí. Diga para quem está do seu lado: você vai voltar para o teu campo. Fala para ela: você vai voltar para o teu campo. Não, eu estou olhando daqui, tem gente que não está falando isso para ninguém. Está olhando para mim aqui. Não é para olhar para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você vai voltar para o teu campo. A única coisa que eu peço para você hoje é voltar para o teu campo, meu irmão e minha irmã. Tenta achar o tesouro lá. Sua vida está enfadonha, está triste, está chata, porque você não está tendo esse trabalho de procurar um tesouro lá onde você vive, onde você reza, onde você estuda, onde você trabalha, onde você mora. O seu marido é um tesouro. Diga comigo. Não diga isso para mim não. Meu marido. A sua esposa é um tesouro, o seu filho é um tesouro, o seu chefe é um tesouro. Gente, o lugar onde você caminha todo dia tem um tesouro escondido. Mas Jesus deu um outro exemplo. Dobre a sua atenção, olha para mim. Jesus disse assim também: o reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Veja, o primeiro exemplo, o homem não procurava nada, ele achou sem querer. O segundo exemplo não. É um comerciante de pérola, ele procura pérola. E encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que tem para comprá-la. Esse segundo exemplo, o homem sabe quem ele é. Ele sabe o que ele tem. E ele sabe o que ele quer. Repita comigo: ele sabe o que ele é. Ele sabe o que ele tem. E ele sabe o que ele quer. Meus irmãos, acho que já deu tempo para a gente saber quem a gente é, não é, né? Você sabe quem você é, sim ou não? Vou contar até 3, você vai dizer só o seu sobrenome, tá bom? Só o sobrenome. 1, 2, 3. Não é gostoso falar o sobrenome da gente? Principalmente quem tem sobrenome chique, né? Alcântara Magalhães. O meu é o mais simples de todos, Santos. Eu tenho o maior problema quando eu viajo para fora do país, porque o meu nome é Francisco José dos Santos. Que nome é comum que isso? Chico Zé Santos. Quando eu chego na migração, aliás, quando eu chego na Polícia Federal, para sair do país, eu já dou meu passaporte e já dou minha identidade também. Por quê? Porque vai salvar o nome da minha mãe. Porque ali deve ter uma lista de uns 30 Francisco José dos Santos, ao qual uns 30, uns 20, uns 15 é procurado pela polícia. Estou falando sério. Eu chego já rindo lá para o policial, falo assim: ó, está aqui o meu passaporte, está aqui minha identidade, eu sou homônimo. Esse é o termo, homônimo. Deve ter muito Francisco José dos Santos. A pessoa, a hora que bate lá na lista, fala: nossa senhora, quanto tem hoje? Tem 30. Quantos estão sendo procurados? Uns 10. E ela pega o meu documento e vai lá dentro para ver se eu não sou um daqueles 10. Isso é constante. Então, o meu sobrenome é Santos, é simples, mas era para ser Nogueira. Por que não é Nogueira? Porque meu pai foi para a guerra de 45. Quando ele chegou para embarcar no navio, estava ele e mais 2 Francisco Nogueira. Aí o cara falou para ele: a partir de hoje você é Francisco dos Santos, não pode ter 2 Nogueira. Meu pai foi para a guerra como Francisco Nogueira e voltou da guerra como Francisco dos Santos. A vida inteira chamaram ele de Chico Nogueira. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Chico Nogueira, que na verdade se tornou Chico dos Santos. Eu sei quem eu sou, 58 anos, eu sou casado, tenho 35 anos de casado, sou missionário, tenho 2 programas de televisão, tenho 16 CD gravados, 3 DVD, 6 livros. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho uma casa boa, graças a Deus. Eu tenho um carro, eu tenho um nome, eu sei quem eu sou. Diga comigo: eu sei quem eu sou. E quem você é especial demais, gente. Você não pode perder essa noção. Porque o que o mundo quer hoje? O mundo quer criar uma crise de identidade. O mundo quer criar uma crise de identidade. O homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher, família não é mais família. O mundo quer criar uma crise de identidade para que nós não saibamos mais quem nós somos.
E eu não estou dizendo que eu sou contra, a favor, que eu sou nada disso. Eu só estou dizendo que a crise instalou. Tem muita gente que não sabe mais o que é. Criaram tanta sigla, tanto nome. A pessoa não sabe o que ela é mais. Aquele homem sabia quem ele era, o que ele tinha e mais. Ele sabia o que procurava. Ele procurava pérola. Um dia, sabendo o que ele tinha, sabendo o que ele era, ele encontrou uma pérola. E ele calculou: se eu vender tudo que eu tenho, eu compro essa pérola. Meu irmão, o que nós queremos? Vou sintetizar numa coisa. A gente quer duas coisas: realizar um sonho, ser mãe, peregrinar na Terra Santa, casa própria, emprego melhor, fazer uma faculdade, casar. Cada um aqui tem um sonho. A gente quer duas coisas: realizar o sonho. Segundo, resolver o meu problema. Essas duas coisas que eu e você queremos. Atualmente na nossa vida, nós queremos duas coisas: realizar um sonho e resolver um problema. Vocês concordam comigo ou não? Se eu tivesse tempo e um microfone como esse na mão de cada um, dizia para você: me fala seu problema e me fala o seu sonho. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós temos e nós sabemos o que nós queremos. E é por isso que nós estamos aqui nessa igreja hoje. É por isso que nós viemos aqui nesse salão da igreja hoje, porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós temos e nós também sabemos o que nós queremos. Nós queremos uma graça. Senhor, resolve o meu problema, Jesus. Toca na minha vida, faz um milagre, realiza um milagre em mim. E Senhor, se possível, me ajuda a realizar meu sonho. Me ajuda a realizar meu sonho. Só que quando nós procuramos Deus, porque aquele homem procurava a pérola, quando a gente procura Deus para resolver o nosso problema e para realizar o nosso sonho, na verdade estamos procurando Deus. Deus de repente apresenta para nós, e você tem que estar preparado para isso. Deus do nada, e pode ser hoje, pode ser amanhã cedo, pode ser daqui a 2 semanas. Deus do nada, Ele apresenta para nós uma pérola, e você se espanta, porque aquilo que Deus quer dar para você, talvez seja maior daquilo que você esteja pedindo, desejando. Talvez o sonho que você queira realizar não seja tão grande quanto o sonho que Deus quer realizar na tua vida. Talvez a forma que você entendeu que seja resolvido esse problema, a forma que Deus está imaginando e está mexendo tudo ao seu redor, existe uma conspiração ao seu redor. Isso tem uma palavra que chama prosperidade. O que é prosperidade? É ter dinheiro? Não. Pró é a favor, spers, esperança. Tudo que colabora, que conspira a favor das suas esperanças, essa palavra é prosperidade. Muitos pregam errado sobre essa palavra. Prosperidade é ter dinheiro. Não é ter dinheiro. Ou não pregam sobre essa palavra porque não sabem. O que nós estamos procurando é a prosperidade, aquilo que colabora para que as nossas esperanças se realizem. Então eu tenho uma esperança desde 2018. Eu tenho um problema que eu quero que ele se resolva, mas eu também tenho sonhos. Só que de repente, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu tenho, de repente Deus apresenta na minha frente a pérola. Aí eu me espantei, não acredito. Nossa Senhora, meu Deus, não foi tudo isso que eu pedi? Só que Deus fala para você: agora vai, faz uma análise de tudo que você é, tudo que você tem, pega tudo, vem cá e investe nesse novo que eu estou te apresentando. De tempos em tempos da nossa vida, nós somos chamados a investir tudo que temos e tudo que somos no novo que Deus quer apresentar a nós. Pergunta para quem está ao teu lado: está preparado? Está preparado para uma mudança desse nível? Porque se você não estiver preparado, eu vim aqui para pedir para você se preparar. Dom Gamal já tem 70 anos, melhor ainda. Esses dias eu peguei uma conversa de 2 pessoas muito legais aqui na Bíblia, Caleb e Josué. Os 2 tinham 40 anos quando eles chegaram numa região chamada Cades Barnea. Eles saíram do Egito, pararam nessa região de Cades Barnea, separaram todas as 12 tribos e separaram uma 13ª, que era a tribo dos doentes. Moisés pegou um representante de cada tribo, mandou para explorar a terra. Chegaram ali
na entrada ali no sul de Israel, viram que era a terra dos Enassins, que eram homens bem grandes, do qual também originou Golias, 2,40, 2,30, verdadeiros jogadores de basquete da época. Eles viram que ali tinha cacho de uva maravilhoso, plantava, dava, mel corria das tâmaras e tudo mais. Eles voltaram assim, a terra emana leite e mel. Mas aí tem umas pessoas, não, mas lá tem uns homens gigantes, se a gente for lá eles vão bater na gente, vão acabar com a gente, vão matar a gente. E ficaram com medo. E por causa disso, eles já estavam ali na terra prometida. Eles tiveram que dar uma volta e caminharam então 40 anos naquele deserto, até quando, na altura ali de Jericó, eles vão atravessar. Moisés vai ficar, a missão dele completou, e eles entram comandados por Josué. E depois de 5 anos ali naquela região, batalhando, conquistaram pela primeira vez Jericó, foram conquistando. Mas depois de 5 anos, o Caleb fala: Josué, seguinte, 40 anos atrás, aliás, 45 anos atrás, eu tinha 40 anos. Josué falou: fala, Caleb. Moisés me prometeu a terra dos Enassins, aquela que nós dois fomos ver e que nós dois dissemos, tentamos convencer todo mundo que dava para entrar, mas a gente foi vencido pelo voto dos outros 10. Ele prometeu para mim, e hoje aos 85 anos, 40 anos no deserto, mas 5 anos na sua companhia, eu me sinto ainda forte para ir lá e conquistar aquela terra. Josué fala para ele: então vai, Caleb, vai. Aos 85 anos se cumpriu na vida de Caleb uma promessa que ele tinha recebido aos 40. Existem promessas na sua vida que ainda não se cumpriram. Existem momentos que você recebeu oração pela imposição de alguém, que alguém falou alguma coisa no seu ouvido, naquela época você fala: ai, tomara que dê certo, e ainda não deu certo. São promessas que Deus te fez e que ainda vão se cumprir na tua vida. E hoje aos 70 anos, hoje aos 75 anos, alguns até aos 80 anos, ou qual for a sua idade, Deus tem coisas preparadas para você. E eu digo mais uma vez: pare de se maltratar. Se prepare para essas surpresas de Deus. O que você já tem é bastante, tem pérola lá. O que você já é ótimo. Olha o que você se tornou. Só que o que Deus tem para você ainda é muito maior. Se prepara, porque uma vez que alguém prega sobre você e você assume isso, vai começar um processo diferente na tua vida. E quando eu prego para você, meu irmão, eu prego para mim também. Eu tenho que voltar para casa preparado para aquilo que Deus ainda tem para mim. Mas ainda tem uma outra comparação que Deus fez. Deus disse assim: o reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Deixa eu olhar bem para vocês aqui antes de começar essa explicação aqui. Deixa eu tentar imaginar as profissões que temos aqui: médicos, advogados, pedreiros, militares, juízes, professores, donas de casa, estudantes. Tem gente que faz bolo aqui como ninguém. Tem gente que faz salgadinho para vender na praça. Tem gente que faz crochê, tricô. Tem costureira aqui no nosso meio. Você deve estar torcendo para eu falar a sua profissão, né? Não vou conseguir falar todas, mas eu vou contar até 3 e você vai dizer a sua profissão, tá bom? 1, 2, 3. Não, tem que ser mais forte. Assume que você é, e você é bom naquilo que você faz. Vai, fala alto, tá bom? Assuma, fala com orgulho, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Olha o que você se tornou, meu irmão. Olha o que você se tornou, minha irmã. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Sabe por que eu não fiz faculdade? Porque eu não fiz faculdade. Pergunta para mim: Dunga, por que você não fez faculdade? Porque eu estudei muito. Olha, eu não fiz faculdade porque eu estudei muito. Mas como assim? Com 14 anos eu entrei no Senai. Fiz 2 anos de mecânica geral.
período integral, das 7 da manhã, 6 da tarde, 2 anos, estudando. Terminou aqueles 2 anos, fui para a fábrica trabalhar. Agora eu vou para a faculdade, agora eu vou continuar os estudos e vou para a faculdade. O meu chefe falou: eu preciso que você volte para o Senai, estude mais 2 anos de ferramentaria, que é a especialização da mecânica, uma das especializações da mecânica. Trabalha com seno, cosseno, tangente, cotangente, aquelas coisas. Meu grau de tolerância de erro era o fio do cabelo dividido em 3. Era o que eu podia errar nas máquinas que eu operava. Foram mais 2 anos agora, só que à noite, trabalhando de dia, estudando à noite. Quando terminou aqueles segundos 2 anos, voltei para a fábrica. Agora eu vou começar a minha faculdade. Não, Duga, eu preciso que você volte para lá de novo e faça mais 2 anos de hidráulica, caldeiraria, pneumática e solda. Falei: tá bom, voltei para lá. Terminei aqueles 2 anos. Os terceiros 2 anos, já eram 6 anos. Voltei para a fábrica, agora eu vou. Aí o Senai montou uma unidade dentro da fábrica, com especializações daquilo que era próprio da fábrica. E ali eu fiz 34 cursos de Senai dentro da fábrica. Quando eu terminei aqueles 34 cursos de fábrica, eu já estava com 12 anos de fábrica. Falei: agora eu vou fazer Senai, agora eu vou fazer faculdade. Deus falou no meu coração: larga tudo, vai ser missionário. Foi quando eu fui para a Canção Nova. Cheguei na Canção Nova, depois de 1 ano, falei: deixa eu me ambientar. Falei: agora eu vou estudar. O Padre Jonas falou assim: filho, preciso que você vá para o Senac estudar rádio e televisão. Mais 2 anos estudando rádio, mais 2 anos estudando televisão. Quando terminaram aqueles 2 de novo, eu falei: chega, desisto. Já estudei demais na minha vida. Aí passei a correr o mundo falando de Deus. Passei a ser um estudante da palavra de Deus. Meus irmãos, eu me tornei isso. E eu estou olhando para você e estou perguntando: olha o que você se tornou. E olha o que você está se tornando. E quando termina um dia de segunda, um dia de terça, um dia de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo, quando termina os nossos dias, a gente chega em casa e, como fruto do nosso trabalho, a gente volta para casa com a rede cheia. Repita comigo: cheia. Fala igual carioca: cheia. Quando termina o dia da gente, quem trabalha, independentemente da sua profissão, você é bom no que você faz. Diga comigo: eu sou bom no que eu faço. Fala. Pode falar, não tenha medo não, gente. Porque às vezes a gente tem medo de assumir as coisas, os dons de Deus. Diga comigo: eu sou bom no que faço. Por mais simples que seja a sua função. Eu tive um pedreiro na minha casa durante 10 anos. Ou como assim um pedreiro durante 10 anos na sua casa? É verdade, porque ele era esposo da nossa faxineira. E tudo que eu queria fazer na casa, eu sempre gostei de inventar coisa. Eu mantive esse pedreiro trabalhando comigo 10 anos. Ele era um gênio. Eu ficava aprendendo todo dia uma coisa nova com ele. Esquadrejar o terreno, nível de parede, processos para evitar trinca de casas, telhado, calha. Eu fui aprendendo com ele. Ele era um doutor naquilo que ele fazia. E eu ficava observando ele indo embora para casa, lavando a mão, enxugando o suor, pegando a bicicletinha dele, e todo dia ele ia embora para casa. Aquilo eu ficava olhando, falei: coisa linda, meu Deus. Assim como ele voltava para casa, eu também voltava das missões, eu voltava da rádio, voltava da televisão, ou na época eu voltava da fábrica. Todos nós voltamos todo dia de algum lugar, e voltamos com a nossa rede. A gente só precisa aprender a fazer uma coisa: todo dia senta, vê tudo que está na tua rede, põe de um lado que é bom e põe do outro lado que não presta. Sabe por que você talvez não seja feliz? Porque as coisas estão misturadas. Você é tão bom no que faz, mas a sua rede está cheia de coisa que não presta. Aquele computador que está na tua casa, talvez você tenha deixado ele aberto numa página pornográfica. O Instagram que você visita é pornográfico. A conversa que você ainda tem com alguém ainda é fofoca. A mágoa que você traz no coração ainda é de uma briga de 20 anos atrás, que se faz, que se paga. Um dia da caça, outro caçador.
Eu me lembro como se fosse hoje. Está cheio de coisa que não presta dentro de você aí, meu irmão. Você não está feito. O reino de Deus é comparado a uma rede que chega todo dia cheia. E todo dia o pescador senta e separa o que é bom daquilo que não presta. E ele traz para a vida dele só o que é bom. Só o que é bom. Ele vai purificando. Deixa eu te convidar. Você tem que ser um homem puro. Uma mulher pura. E pura não significa bobo, boba. É puro. Sabe quanto custa 1 grama de ouro? Sabe? Alguém sabe? Quantos? Você está chutando ou está afirmando? Não, porque eu não sei. Alguém sabe? Não mesmo. R$300. R$300 custa 1 grama de ouro. 1 grama de ouro. Seja 18 quilates, 24 quilates, 2 que morde, não tem problema. Mas R$300 em média. Sabe quanto custa 1 grama de ouro puro? É a mesma medida. É o mesmo peso. Só que você tem que ter 1 grama de ouro puro para você ter o efeito comparativo. Tudo tem a medida padrão. 1 litro de água, 1 litro de leite, 1 quilo de prata, 1 grama de ouro. Tudo tem medida. Tudo tem medida padrão. Eu tenho um amigo que a profissão dele ele é um cientista de medidas padrões. Quando alguém vai fazer alguma coisa, o contrata para ele desenvolver uma medida padrão daquilo, para que a pessoa possa ter um fator comparativo para saber se o produto dela, seja linha de algodão, seja poliéster, seja um metal, seja qualquer coisa, um alimento, tudo tem que ter um padrão, uma medida padrão, para que você possa comparar aquilo que você está manipulando com aquilo que é puro. 1 grama de ouro custa R$300. 1 grama, o mesmo peso de ouro puro, custa R$10.000. Ser puro não é ser bobo. Ser puro é ter o valor certo. Diga para quem está do seu lado: você tem que ser puro. Você tem que ser um marido puro. Porque marido adúltero tem um punhado por aí. Marido safado tem um punhado por aí, gente. Marido mulherengo, enrolador, preguiçoso, relapso, que não ama a casa, que não luta pela família, que não dá vida pela mulher, isso tem um punhado por aí. Mas marido puro, marido fiel a uma esposa, quando está doente, quando está nos dias dela, que você não pode ter relação sexual com ela. Marido puro, que honra a família, que dá vida pelos filhos, que está trabalhando, pensando nos filhos. Vou fazer mais uma hora extra, porque eu posso dar mais uma faculdade. Marido puro, mulher pura, esposa pura, namorado puro, profissional puro. Você não está sendo bobo, não, você está sendo puro. E puro tem mais valor. Tudo que é puro tem mais valor. Busca. Para ser puro, o que você tem que fazer? Todo dia, tira o que não presta da tua rede. Não abra mais aquela página. Não visite mais aquele site. Se alguém for falar alguma coisa de alguém para você, fala assim: opa, parar. O que você vai falar para mim? Você tem certeza que é verdade? Ah, não sei. Ah, você não tem certeza se é verdade. O que você vai falar para mim é bom para mim saber? Ah, não sei. O que você vai falar para mim é útil para a minha vida? Não. Você vai falar uma coisa que você não sabe que é verdade. Não vai fazer bem para mim e não me é útil, por que você vai falar para mim? Filtra. Põe um filtro na tua vida. Tira da tua rede o que não presta. Porque o reino de Deus, esse mesmo reino que um dia nós vamos morar nele, e eu fiz essa música, nós vamos cantar no final dessa noite. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Um dia eu vou nesse reino, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá, gente. Meu pai está lá, minha mãe está lá, minha irmã está lá, minha sogra está lá, meu amigo Bosco está lá, meu sogro está lá, e um dia eu vou estar lá também. E cá entre nós, hein? Todo mundo vai estar. E alguns, pelo que eu estou vendo aqui, chegarão primeiro que eu. Nós vamos para lá.
Só que enquanto a gente não está lá, enquanto a gente não vai para lá, vamos pegar um pouco desse reino, vamos instalar aqui. Quem está namorando aqui, levanta a mão para eu ver. Levanta a mão, levanta, assuma o namoro, vai lá, isso. Balança assim, fala assim, eu estou namorando, fala comigo. Ai, que legal, hein? Parabéns, hein? Que satisfação. Gente, seja um namorado diferente. Seja uma namorada diferente. Desperta nesse futuro cônjuge o desejo sobre você. Faz ele e faz ela sapatear. Mas ele vai ter que aguentar. Ele vai ter que esperar. Eu me lembro quando eu me converti com 18 anos, eu fiz um propósito de ficar sem namorar 2 anos. Imagina, eu vim de uma vida promíscua e tomei a decisão, vou ficar sem namorar 2 anos. Eu preciso me tornar um homem de fato e respeitar a mulher de fato. Cheguei para um amigo meu e falei, Josué, vamos ficar 2 anos sem namorar? Não, que eu ia ficar 2 anos sem namorar o Josué, pelo amor de Deus. Eu ia ficar sem namorar e ele também. A gente ia ficar junto nessa batalha, entendeu? Ele falou, beleza, Dungão, beleza, eu topo. Gente, foram 2 anos, cara, você não tem noção. Eu tinha uma motinha, a gente ia em todos os grupos de oração da cidade, todos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo a gente ia em 5 missas, animar 5 missas. Das 7, das 8, das 10, das 11, das 4, das 7, das 8. Gente, ela só dava nós na igreja. 18 anos de idade, energia total. Eu deixava minha moto, minha bicicleta em casa e ia trabalhar a pé para rezar mais. Ficava o tempo, uma metralhadora. 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. Mas foram 2 anos maravilhosos, maravilhosos. Assim, eu conheci realmente um amor pela palavra de Deus, pela Eucaristia. Mas no final daqueles 2 anos, minha oração diante de Jesus era assim: Jesus, quero beijar na boca. Eu não aguento mais, Jesus, não aguento mais, por favor. Só que eu era apaixonado pela minha esposa. Eu sou casado com ela hoje, graças a Deus. Mas naquela época, a gente já tinha namorado, ela tinha terminado comigo. Por quê? Porque eu era um safado, sem vergonha. Ela terminou comigo, 4 anos se passaram. Estava lá com os meus quase 20 anos já. Aí eu falei, mas eu queria tanto que fosse a Neia, né? Mas a Neia era noiva, casamento marcado. Pior, eu era mecânico de manutenção na fábrica, vivia cheio de graxa, e o noivo dela trabalhava no escritório. Calça de vinco, sapatinho de bico fino, cabelinho igual o seu assim, Joãozinho. Ele passava em frente da oficina, eu falava assim, sem chance. Mas um dia eu estou indo para o encontro de carnaval, com a minha mochilinha nas costas, encontro de carnaval lá em Cruzeiro, Padre Jonas. Aí eu estou entrando no ônibus, gente, vem um amigo meu chamado Romão. O Romão chega, Duga, tem que te dar uma notícia, o que foi? A Neia terminou o noivado dela. Gente do céu, eu dei um salto mortal triplo, caí no chão. Eu fui para aquele encontro, aquele final de semana de carnaval. Eu era naquele ginásio, eu era o que mais louvava. Jesus, obrigado, Senhor, tu é o cara. Eu orava em língua, orava em português, espanhol, inglês. Eu era o cara. As pessoas me olhavam rezando, adorando. Eu parecia um santinho, gente. Terminou aquele encontro, voltei para minha casa. O coração já... Botei minha mochilinha nas costas, cheguei na minha cidade. Olha só, olha como parece cena de filme. O ônibus parou assim, abriu a porta. Quando eu saio, desço o primeiro degrau, quem que eu vejo na minha frente? O Romão. O Romão, ele trabalhava na rodoviária. Vocês estão muito apressados aí com a história, calma aí, né? Aí ele falou assim para mim, ô Dunga, puxa vida, cara, no carnaval agora a Neia voltou com o namorado dela. Gente, pensa num cara. Tá bom, vamos continuar a vida, vamos embora. 2 meses depois eu estou num colégio salesiano lá, igreja lotada, eu conduzindo, igual aqui
os dois animadores aqui conduzindo, louvado seja o meu Senhor. Quando eu olho lá no fundo da igreja, quem que entrou lá? Vocês estão em dúvida? A Neia entrou lá. A Neia entrou, já fiquei esperando o fulano entrar junto, né? Passou uns 5 minutos, só ela. Falou, o quê? Oração forte a minha. No intervalo antes da missa, eu percebi que ela estava na sacada assim do colégio salesiano, lá no fundo da montanha, o sol se pondo. Nossa, cenário perfeito. Falei, agora. Quando eu cheguei lá para falar de mim para ela, eu percebi que ela estava chorando. Eu fui, na verdade, obrigado a falar de Jesus para ela, porque eu queria falar de mim, mas tive que falar de Jesus. Aí tá, vai lá, falei de conselho, falei. E aí percebi que também aqueles 4 anos também para ela foram anos muito difíceis. Relacionamento com os pais. E ela realmente tinha terminado o noivado dela. Você imagina, eu vinha de uma vida promíscua, estava sem beijar há 2 anos, olhando para a pessoa que eu sempre amei. Declarei meu amor para ela na semana seguinte no grupo de oração. Pedi para voltar com ela. Ela falou, vamos esperar um pouco, eu acabei de sair de um relacionamento, não estou preparada. Gente, mulher quando ela quer acabar com o homem, ela acaba. Sabe quanto tempo demorou? 9 meses. E 9 meses eu levando ela embora para casa. Desci 1 ponto antes, ela desceu 2 pontos depois. E eu percebi, ela, não, vai dar certo, vai dar certo. Até que um dia, na hora da gente se despedir, em vez de eu beijar o rosto dela, eu dei um selinho nela. E ela não fugiu, não. Falou, opa. A partir dali a gente começou a namorar. Namoramos mais 2 anos praticamente. Casamos com 23 anos. Estamos casados há 35 anos. Gente, de lá para cá, sabe qual tem sido o exercício meu e dela para eu poder estar aqui com vocês hoje? Simplesmente, todo dia, tirar da minha rede o que não presta e deixar só o que é bom. Todo dia eu faço esse exercício. O que não presta na minha vida? Aquela conversa que eu tenho com aquele determinado amigo, preciso evitá-la por um tempo, preciso ser sincero com ele. Meu irmão, essa conversa não me é pertinente. É aquele vício, é aquela tentação de, quando aparece algo que não fui eu que procurei, mas que aparece algo no meu celular, eu simplesmente descarto. Se você fizer esse exercício na sua vida, você vai se tornar uma pessoa pura. E pura, repito, não é uma pessoa boba. Aliás, o puro é inteligente, é sábio, é esperto. Mas você vai ser melhor pai para quem quer ser seu filho. Você vai ser melhor esposo para quem quer ser sua esposa. Você vai ser um melhor missionário para quem quer te ouvir pregando. Você vai ser um melhor profissional liberal para quem é seu cliente. Você vai ser uma melhor pessoa a cada dia para quem hoje Deus colocou na tua vida, no teu campo, para viver com você, para conviver com você. Então, meus irmãos, se eu vim hoje aqui para falar para vocês pararem de se maltratar, eu estou indo além. Dá um passo mais profundo na tua vida de fé. Seja uma pessoa melhor, porque o reino de Deus é comparado a 3 situações. Agora você fica com isso. Há um homem que não sabia que tinha um tesouro no lugar onde ele caminhava. Você vai voltar para a tua casa, por favor, descobre o tesouro que tem lá. Quando eu era pequeno, para encerrar, eu presenciei uma conversa do meu pai com o Rossi. O Rossi era dono da olaria, e o meu pai comprou 1000 tijolos para fazer um muro lá de casa, completar um muro lá de casa. E eu me lembro de uma conversa do meu pai com o Rossi, dizendo o seguinte: Rossi, eu não tenho dinheiro para te pagar, você pode esperar um pouco? O Rossi falou: Chico, fica tranquilo, Chico, fica tranquilo, quando você puder você me paga. O fato é que meu pai nunca pagou, nunca sobrou. Mas meu pai dava banana para ele, meu pai dava coxinha, empadinha que a minha mãe fazia, meu pai prestava serviço para ele. Eles eram muito amigos. Depois de um tempo o Rossi faleceu, e depois de um tempo meu pai também faleceu. Quem herdou o olaria do Rossi foi o Rossi filho. Muitos anos depois, eu vou para os Estados Unidos, já na condição de missionário. Entrei numa loja e vi uma chuteira na promoção, Adidas, coisa linda,
Sabia quanto custava no Brasil? R$1.200. Chuteira cara. Estava em promoção, $20. Último par, justamente o meu número, 39. Se alguém quiser me dar uma chuteira, já sabe o número. Comprei aquela chuteira, levei para minha casa. Nossa, nunca ia comprar uma chuteira dessa no Brasil, jamais. Peguei aquela chuteira. Não vi a hora de chegar o meu final de semana de folga. Quando eu cheguei lá no meu final de semana de folga, quando eu botei a chuteira no chão, o pessoal, nossa, que você não fala português não. Aí todo mundo olhando minha chuteira, eu entrei, fiz 2 gols com a chuteira e tal. Chuteira é uma delícia mesmo, chuteira boa. Quando terminou o jogo, voltei pro vestiário. Quem está do meu lado? O Rossi. Cara, lembrei do negócio agora. O que é? Eu, quando era criança, tinha uns 8 anos de idade, eu presenciei uma conversa do meu pai com o seu pai. Meu pai morreu devendo 1.000 tijolos para o seu pai. Eu queria pagar essa dívida. Como assim, rapaz? É louco? O Olaria nem existe mais. Nem eu mais estou lá na Olaria. A Olaria fechou, faz mais de 15 anos. Então, a dívida está aberta ainda. Peguei a chuteira, dei para ele assim. Falei, essa chuteira aqui no Brasil custa R$1.000. Eu acho que é mais ou menos o preço do tijolo. Eu estava pelado, ele estava pelado. A gente se abraçou. Chorando os dois. Olha que cena linda, gente. 2 homens pelados, chorando no vestiário, pagando uma dívida de 1 meio de tijolo, pagando com um par de chuteira. Lá está o meu tesouro. E sábado agora eu vou visitar esse campo. A vida é muito, mas muito melhor do que a gente imagina. A gente só tem que descobrir. E uma boa forma de você parar de se maltratar é você descobrir os tesouros. Volta para casa hoje, mas vai com lupa, porque pode ser que você já tenha pisado nesse tesouro muitas vezes, mas hoje vai ser diferente. Pode ser? Porque o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido, a uma pérola e a rede que a gente separa todo dia o que é bom daquilo que não presta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora aplauda a pessoa que está do seu lado, porque ela merece.